Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gosto na vida. Biblioteca Sonora. Na edição de hoje, iremos conversar com Carlos Cortez Minquilo, autor do livro Érico Veríssimo, Escritor do Mundo. Esse volume foi publicado pela EDUSP, editora da Universidade de São Paulo. O aspecto cosmopolita de Érico Veríssimo é muito pouco conhecido. Carlos, o que o motivou a abordar essa faceta do escritor gaúcho e quais os temas e questões que você enfatizou no livro? Primeiramente, o Érico é muito conhecido pelo Tempo e o Vento. Então, ele é associado a uma literatura regional, falando especificamente do Rio Grande do Sul, da história do Rio Grande do Sul, com esse romance histórico que é fabuloso, é enorme e que de algum modo tomou conta da carreira dele. Então, quando eu comecei a estudar um pouco mais detidamente o Érico Veríssimo, eu comecei a encontrar outros ângulos muito interessantes da carreira dele, tanto como intelectual quanto escritor. E justamente, apesar de ele ter falado então do Rio Grande do Sul e ter escrito esse romance histórico, ele é autor de livros que se passam fora do Brasil, coisa que não é muito comum. Talvez hoje um pouco mais frequente, mas na sua época era muito incomum. E isso me chamou a atenção, não é? Quer dizer, o que fez esse autor especificamente, antes mesmo de escrever O Tempo e o Vento, e também depois de escrever O Tempo e o Vento, se interessar por espaços geográficos e sociedades que não são especificamente brasileiras, ainda que, claro, mesmo falando, não é, do Sudeste Asiático ou de uma república latino-americana como em O Senhor Embaixador, é claro que ele também estava de algum modo fazendo comentários ao Brasil. Mas essa abertura cosmopolita realmente me pareceu menos estudada. Claro, ela não era inédita na academia, mas ela era menos estudada e me pareceu muito interessante por abrir outras perspectivas na obra dele. Então, evidentemente, isso estava vinculado a saídas dele do Brasil. He was a famous trumpet man from out Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was the top man at his craft. But then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now, a blowin' reveille. He's the boogie-woogie bugle boy of Company B. They made him blow a bugle for his Uncle Sam. It really brought him down because he couldn't jam. The captain seemed to understand, because the next day the cap went out and drafted a band. And now the company jumps when he plays reveille. He's the boogie-woogie bugle boy of Company B. Tem três grandes ou importantes viagens que ele faz, né? Uma em 41, que é um pouco mais curta, 3 meses pelos Estados Unidos. A segunda já de 3 anos, em 1943, então ele vive nos Estados Unidos por 3 anos, ele dá aula na Califórnia e percorre o país dando palestras por todo canto, para todo tipo de público. E essas 2 primeiras viagens foram patrocinadas pelo Departamento de Estado norte-americano, dentro do contexto das alianças durante a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, dentro da política de boa vizinhança e de trocas intelectuais entre a América do Norte e o restante da América. Então, Érico Veríssimo um pouco, né, navegou nessas águas dessa diplomacia cultural norte-americana, se beneficiou de algum modo disso, foi então 2 vezes aos Estados Unidos, e depois já na década de 50 ele volta para uma terceira vez em que ele assume a posição de diretor cultural da União Pan-Americana. E aí ele também passa mais 3 anos, basicamente, nos Estados Unidos. Então, dentro da sua biografia, essa abertura cosmopolita está também inscrita. E ela se traduz na sua obra antes dessas experiências,
porque o primeiro romance do Érico Veríssimo que se passa fora do Brasil é Saga, em que ele envia o seu personagem para a Guerra Civil Espanhola. Depois esse personagem volta para o Brasil, então no final do livro esse personagem está de volta ao Brasil, mas ele escreve Saga antes mesmo de ter saído pela primeira vez do Brasil. Então me parece que ele já estava preparado para essas conexões internacionais que vão se intensificar a partir da década de 1940. Carlos, como é que você viu a atuação do Érico Veríssimo como tradutor e editor? E de que maneira essa prática profissional dele acabou refletindo na maneira como ele via a literatura? Esse é um aspecto muito interessante, porque Érico Veríssimo talvez tenha sido, junto com Monteiro Lobato, né, que o precedeu, tenha sido, digamos, dos primeiros literatos que tinham uma intimidade muito grande com o fazer do livro, do mercado do livro, da circulação do livro. E claro, isso muda muito a perspectiva. Então, na documentação que eu estudei, em várias cartas, né, nas suas correspondências, enquanto estava nos Estados Unidos, os comentários que o Érico faz em relação à literatura norte-americana, em relação às práticas de edição nos Estados Unidos, né, com as tiragens imensas, com a questão do best-seller, questão da qualidade literária versus a vendagem do livro, são comentários de um homem que realmente estava, digamos, dos dois lados da questão. Aquele escritor preocupado e interessado em fazer uma obra de qualidade, mas sem dúvida ele tinha um projeto de se inserir dentro da literatura brasileira, digamos, da alta literatura brasileira, mas tinha toda uma compreensão do mercado do livro, de que vender livro, ele diz em algumas cartas, né, que vender livro não é pecado, faz parte do jogo. Então ele tinha uma aceitação talvez maior do que outros escritores do seu tempo em relação ao sucesso literário, por exemplo. E de fato ele foi, na sua época, um grande sucesso literário. Ele tinha fãs pelo Brasil inteiro. Quando ele fazia lançamentos de livro, eram filas, né, aqui em São Paulo isso está documentado, eram filas de pessoas que haviam lido os seus livros e que iam recolher o autógrafo do autor famoso. Então, ele conseguiu viver da literatura, ganhando, né, com a literatura, num tempo em que poucos autores conseguiam isso. Claro, Jorge Amado vai ser, digamos, o outro, seu companheiro de viagem nessa questão. Então ele experimentou esse sucesso literário, ele não reprovava e ele se incomodava, evidentemente, com as críticas que vinham à sua literatura como sendo uma literatura mais fácil, justamente feita programaticamente para agradar o grande público. Ele se incomodava, ele não achava que isso fosse verdade. E, por outro lado, ele aceitava o sucesso de bom grado, sem dúvida nenhuma. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Berço do samba e das lindas canções que vivem na alma da gente. És o altar dos nossos corações que cantam alegremente. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Andar nas ruas com o livro de Érico Veríssimo nas mãos foi uma triste experiência.
Os amigos esnobam, os inimigos riem e comentam. Lendo Veríssimo, hein? E do olhar reprovador que todos lançam, pode-se deduzir que ninguém nunca leu subliteratura. Parece que lá no Rio Grande do Sul, Érico Veríssimo é uma glória estadual. Mas no Rio, sem contar o conhecido time dos mal lidos, o prolixo gaúcho é meio desconsiderado. Carlos, por que Érico Veríssimo foi tão malhado pela crítica? É verdade, né? Quer dizer, mas é uma história complexa, porque ao mesmo tempo que ele se ressentia e em algumas cartas, de algum modo, se queixava, né, de críticas mais ásperas e, claro, dessa má fama do escritor que faz para vender, ao mesmo tempo, quando você vai analisar essa crítica, essa história da recepção crítica do Érico Veríssimo, isso não é totalmente verdade, não é? Sempre houve os defensores, em muitos momentos da carreira, da trajetória literária dele. Então, é mais complexo, é mais ambíguo do que, às vezes, ele mesmo talvez sentisse, porque você sempre teve defensores. Para citar um nome de peso, Antônio Cândido saiu na sua defesa dizendo que, bom, era necessário haver romancistas populares como Érico Veríssimo. Qualquer literatura, grande literatura mundial, tinha os seus autores que eram populares. E Cândido, de algum modo, diz que isso não é um defeito, né? E tenta buscar outras qualidades no Érico Veríssimo. Então, mas sim, é verdade que houve essa oscilação e também é triste ver, por exemplo, na sua carreira internacional, ele que foi traduzido muito precocemente, dos autores vivos traduzidos, ele foi um dos que teve obras publicadas nos Estados Unidos primeiramente, justamente, de algum modo, na esteira dessa política de boa vizinhança, não é, dos incentivos que o Departamento de Estado norte-americano deu para a produção cultural da América Latina. Então, vários livros dele foram traduzidos ainda na década de 40, quando poucos autores brasileiros estavam traduzidos para o inglês, circulando nos Estados Unidos. Então ele teve uma repercussão internacional em Portugal e nas colônias ou ex-colônias portuguesas. Chegou Érico Veríssimo, ele tinha leitores, saíam artigos sobre ele em revistas. Então houve uma repercussão internacional, também na França, foi traduzido. Mas depois, na década de 70, quando ele faleceu, é curioso porque realmente o nome de Érico Veríssimo estava quase desaparecido internacionalmente, no campo internacional. Esse é um fenômeno muito interessante que me chamou a atenção desde o princípio da minha pesquisa e que justamente eu tentei investigar um pouco e lançar algumas hipóteses sobre essa trajetória. Mas, de fato, quando ele faleceu, por exemplo, na imprensa norte-americana, onde Érico tinha aparecido muito na década de 40, 50, tinha escrito ensaios que tinham sido publicados na imprensa, quando ele vem a falecer, basicamente nenhuma notícia da sua morte. E os livros vão pouco a pouco deixando de ser reeditados e desaparecem das livrarias. Então é um nome que vai sumindo no campo internacional e talvez isso tenha, na verdade, explicações de várias naturezas. Talvez a própria obra possa dizer alguma coisa, algo que já não comunicava com os leitores dos anos 60, os leitores que começaram a se habituar com o boom da literatura latino-americana. Érico Veríssimo, né, não embarcou nessa leva, então talvez a literatura dele deixasse de ter apelo internacional, talvez também por questões políticas. Érico foi se afastando cada vez mais, digamos, de um alinhamento com os Estados Unidos, ainda que ele nunca
houvesse se alinhado totalmente, mas ele foi se afastando disso, ele foi ficando cada vez mais crítico à política norte-americana, internacional e nacional. Então, O Prisioneiro, por exemplo, que ele escreve é uma grande crítica à política norte-americana internacional, à guerra no Vietnã, na Coreia, enfim. Então, ele começa também a escrever sobre certos temas, inclusive incluindo críticas ao racismo nos Estados Unidos. Ele começa a escrever sobre certas questões que talvez naquele momento de Guerra Fria não interessassem, quase como se ele estivesse traindo e pulando para o campo adversário. Então acho que isso também pode talvez ser alguma explicação. Quando Vittorio Gamba chegou da Itália com uma trouxa de roupa, a mulher e um filho pequeno, os Albuquerques eram donos de quase todas as casas do quarteirão. Em Jacarecanga se dizia: vou pros lados dos Albuquerques, vim das bandas dos Albuquerques. Pois bem, o velho Olivério morreu. O tempo passou, os negócios pioraram. A herança não era o que se esperava. Com o correr dos anos, os herdeiros foram hipotecando as casas. Venciam-se as hipotecas, não havia dinheiro para resgatá-las. As propriedades, então, iam passando para as mãos dos Gambas, que prosperavam. Carlos, o que você destacaria da produção literária do Érico Veríssimo e se é possível pensar essa obra com um parentesco literário com Balzac? Bem, estou longe de ser um especialista em Balzac, mas, de todo modo, claro, se você analisa os primeiros romances do Érico Veríssimo, que costumam ser menos valorizados, né? Quer dizer, depois que ele escreve O Tempo e o Vento, aqueles primeiros romances parecem mais precários na sua estrutura, às vezes na sua temática, mas eu particularmente não concordo, eu acho que são grandes romances, não são perfeitos, mas são grandes romances. Ele tem, sim, talvez ou tivesse essa intenção inicial, que também se verifica no Tempo e o Vento em alguma medida, de fazer um grande painel da sociedade brasileira, da sua época, da sociedade especialmente urbana, mas também da pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul, um grande painel dos tipos sociais, das classes sociais que conviviam ou às vezes até de algum modo se debatiam, estavam em disputa pela hegemonia econômica e política. Então, nesse sentido, existe talvez uma comédia, talvez não humana, mas uma comédia brasileira, nesse sentido de uma galeria de personagens muito variada, às vezes personagens menores, secundários, mas que compõem um painel, um mosaico da sociedade, da sua época e, de algum modo, quase como se tivesse mesmo a intenção de colocar todo mundo, né? O imigrante judeu, o espanhol, o italiano, o negro que aparece de maneira sutil, mas aparece na sua literatura, o pobre, o mais rico, aquele que está perdendo o poder econômico, o homem, a mulher, não é? Quer dizer, ele também divide a sua galeria de personagens e tem questões de gênero muito interessantes nessas obras. O adolescente, aquele que vem do interior e vai viver na cidade, aquele que é o estrangeiro que vem viver no Brasil, enfim. Então, realmente é uma galeria muito, muito vasta, variada de personagens. Vamos fazer um rápido intervalo. Dentro de instantes, estaremos de volta com Biblioteca Sonora. Vou-me embora para Pazárgara. Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei. Rádio USP, Biblioteca Sonora. Hoje, na companhia de Carlos Cortez Minquilo, autor do livro Érico Veríssimo, Escritor do Mundo. Esse volume integra o catálogo da EDUSP,
editora da Universidade de São Paulo. A Espanha não passa de uma cobaia ou de um bode expiatório. O problema é mais profundo, mais complexo e largo. Não há apenas a luta do fascismo contra o comunismo. Não se iluda, não há nada mais parecido com o comunismo do que o fascismo. Não pense você que deu o seu sangue como protesto contra a matança de mulheres e crianças. A questão não é simples assim, meu amigo. Se fosse, os problemas da vida se resolveriam com maior facilidade. Pense no que está por trás de tudo isso. Interesses comerciais da City, o balanço das fábricas de armamento, a estabilidade de Stalin, Hitler e Mussolini no poder. É um emaranhamento dos diabos. Carlos, as observações de Dom Miguel a Vasco no hospital, no romance Saga, lembram muito também a posição política do próprio Érico Veríssimo. Como é que você caracteriza a atuação do Érico Veríssimo do ponto de vista político e quais as principais críticas que ele sofreu, tanto à esquerda quanto à direita? Ele costumava escrever e dizer que, enfim, ele recebia bofetada dos dois lados. Então, para os comunistas, ele era um aliado do imperialismo norte-americano e, muitas vezes, para o pessoal da direita, certamente a direita, por exemplo, associada à igreja, com a qual ele teve sérios problemas por causa de alguns livros. Enfim, então, a direita também não o aceitava e o considerava, não é, um comunista. Então, ele recebia ataques dos dois lados. Mas, sim, basicamente, Érico Veríssimo, talvez, o que o definiria melhor seria um social-democrata, em termos políticos, avesso a qualquer tipo de regime totalitário. Esse era o seu mantra. Totalitarismo não, nem de esquerda, nem de direita. Los pobres del mundo, en pie los esclavos sin pan. Alcémonos todos al grito, viva la Internacional. Removamos todas las trabas que nos impiden nuestro bien. Cambiemos el mundo de base, hundiendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final y se alzan los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se
Então, absolutamente avesso, claro, ao regime soviético e de algum modo, com o passar do tempo, ele foi tendo cada vez mais elementos para se certificar de que o regime soviético era, sim, um regime totalitário e com o qual ele não concordava, mas também fazendo críticas na sua correspondência, por exemplo, isso é abundante, fazendo críticas também ao sistema político internacional norte-americano. E isso que cada vez foi ficando mais evidente, ele foi percebendo mais conforme a sua experiência no país se prolongou. Então ele defendia a liberdade de expressão como base e para todo mundo, mesmo com os comunistas com quem ele nem sempre concordava, mas claro, para ele era importante, por exemplo, que houvesse o Partido Comunista. Ele nunca chegou a ter uma posição, apesar de ser contrário ao regime soviético, ele nunca teve uma posição de que o Partido Comunista não devesse existir, né? Então ele era realmente, digamos, bastante um homem de centro-esquerda, mas que defendia essencialmente a liberdade individual, as liberdades individuais, a liberdade de expressão. Claro, como artista, escritor, isso para ele era um bastião, né? Era algo realmente importantíssimo, fundamental. Carlos, embora tenha vivido 3 vezes nos Estados Unidos, Érico Veríssimo era, acima de tudo, um apaixonado pelo cinema americano. Quem ele mais destacava nesse cinema? Érico Veríssimo, ele se encantava mesmo antes de sair do Brasil. Ele dizia que a sua formação cultural, ela se baseava em muitos estímulos diferentes. Eram as revistas que vinham da Europa, mas também dos Estados Unidos, eram os gibis, era o cinema, essencialmente. E ele, de algum modo, nos seus romances, o cinema aparece com muita frequência e, inclusive, as críticas que se faziam à época, nos anos 30, estou pensando nos primeiros romances, as críticas que se faziam à época, à invasão da cultura norte-americana. E é curioso porque você tem nos romances do Érico personagens que defendem e que atacam, né, que defendem o cinema como uma diversão, como algo positivo, e você tem aqueles que justamente dão voz às críticas que essa invasão cultural recebia à sua época. Quando ele vai aos Estados Unidos, acho que Érico durante um tempo ficou muito encantado, inclusive com a possibilidade de escrever para o cinema. Inclusive nos seus documentos, no seu arquivo, que está no Instituto Moreira Salles, existem esboços de roteiros de cinema. Ele chegou a fazer contato em Hollywood, então havia essa possibilidade. Mas, ao mesmo tempo, ele depois se desencantou um pouco. Isso aparece mesmo no solo de clarineta, nas suas memórias. Você tem alguns desses indícios e na sua correspondência também. Ele, sem muita explicação, mas ele parece que se desencantou um pouco. Mais à frente, já na década de 50, ele tem uma formulação um pouco mais crítica com a cultura de massa. Mas, claro, o cinema, assim como a música clássica, sempre falava, enquanto ele estava nos Estados Unidos, dos discos que ele comprava, dos aparelhos para ouvir os discos. Então, música clássica, cinema, isso foi alguma coisa que sempre o interessou. Ainda que acho que ele foi desenvolvendo uma postura um pouco ambígua em relação à questão da cultura de massa. Ele talvez tenha ficado um pouco mais exigente do que ele era a princípio, antes de sair do Brasil e antes de conhecer o que era isso lá nos Estados Unidos, em Hollywood, como ele conheceu. Num dos livros de viagem, ele inclusive diz, claro, ele passou por ali e conheceu muita gente e tudo, mas ele não conheceu, por exemplo, Carmen Miranda. Ele não encontrou com Carmen Miranda. Na correspondência, por exemplo, ele fala isso com um certo orgulho. Quer dizer, era, digamos, o limite que o diferenciava dentro dessa política de boa vizinhança, o diferenciava, digamos, daquilo que era Walt Disney, Hollywood, Carmen Miranda e a literatura. Então, ele adorava o cinema, mas ao mesmo tempo ele tinha lá a sua distância, mantinha a sua distância. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He hath loosed the faithful lightning of his terrible swift sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching
has sounded forth the trumpet that shall never call retreat. He is sifting out the hearts of men before his judgment seat. Oh, be swift, my soul, to answer him, be jubilant, my feet. Our God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. O que noto na América do Norte nestes últimos 5 anos é uma espécie de volta saudosista aos temas nativos, à idade do pioneirismo, das lutas da independência e da Guerra da Secessão. Tenho a impressão de que os americanos do Norte estão como que cansados do progresso e sentem que, para maior estabilidade, seus arranha-céus precisam de sólidas bases de tradição. E é essa tradição que eles buscam quando se atiram, ávidos, aos romances que contam aventuras dos desbravadores do Oeste, dos colonizadores da Califórnia, dos soldados de Washington, dos homens, enfim, que ajudaram a conquistar e construir a grande América. Na terceira temporada dos Estados Unidos, de 1953 a 1956, Érico Veríssimo assumiu a direção do Departamento de Assuntos Culturais da União Pan-Americana. Carlos, esse cargo lhe possibilitou um contato com escritores norte-americanos e autores da América Hispânica. Ora, essas relações, de uma certa forma, refletem também no seu processo de criação literária? Esses contatos com outros escritores, sem dúvida, foram muito importantes, não é? Fortaleceram, eu acho, que a própria autoimagem do Érico Veríssimo. Foi uma oportunidade que poucos tinham, por exemplo, em 1941, na primeira viagem que ele fez, em que ele se encontrou com muitos escritores que estavam nos Estados Unidos, sejam escritores norte-americanos ou emigrados por causa da guerra. Então ele se encontrou com Thomas Mann, por exemplo, com Pearl as Book. Então, isso para ele representava muito. Primeiro porque eram escritores que ele admirava, mas também porque Érico Veríssimo, ele insistia muito no fato de que ele sequer tinha um diploma. Ele mal tinha acabado, digamos, aquilo que hoje seria o ensino médio. Então, ele, na sua correspondência, ele fala muitas vezes sobre isso. Olha, imagine, no Brasil eu jamais poderia, por exemplo, ser um professor universitário, e aqui eu posso ser. Então, colocar-se em contato com esses escritores desde a sua primeira viagem, acho que foi muito importante, inclusive, para a sua autoestima. Mas é claro, esses contatos, que muitas vezes reverteram em contatos mais prolongados, através de correspondências, que duraram décadas, esses contatos permitiram uma troca intelectual, em termos de posições políticas, em termos de ideias sobre o romance, sobre a literatura brasileira no campo internacional. Então, realmente foram ligações humanas que lhe permitiram refletir sobre muitos dos elementos que eram a sua preocupação, como intelectual e como escritor. Agora, o cargo de diretor de assuntos culturais, claro, lhe permitiu uma visibilidade enorme. Também, outra parte muito importante, lhe permitiu conhecer a América Latina, porque ele participou de muitas conferências, e isso foi uma abertura importante. A partir dos Estados Unidos, ele começa então a ter mais conhecimento direto com a América Latina. A gente pode acrescentar a isso a viagem que ele fez ao México, que resultou no livro que se chama México, justamente. Então, isso lhe deu uma outra abertura que me parece que é nítido, por exemplo, no romance O Senhor Embaixador, em que ele utiliza todo esse conhecimento, inclusive da política norte-americana na América Latina e como que a América Latina, né, se posiciona frente a essa política norte-americana. Ele utiliza tudo isso para escrever o seu romance que se passa nessa hipotética república centro-americana.
Pablo Neruda lendo seu poema En mi cielo al crepúsculo. En mi cielo al crepúsculo eres como una nube, y tu color y forma son como yo los quiero. Eres mía, mujer de labios dulces, y viven en tu vida mis infinitos sueños. La lámpara de mi alma te sonrosa los pies, el agrio vino mío es más dulce en tus labios. Oh segadora de mi canción de atardecer, cómo te sienten mía mis sueños solitarios. Eres mía, voy gritando en la brisa de la tarde y el viento arrastra mi voz viuda. Cazadora del fondo de mis ojos, tu robo estanca como el agua tu mirada nocturna. En la red de mi música estás presa, amor mío, y mis redes de música son anchas como el cielo. Mi alma nace a la orilla de tus ojos de luto. En tus ojos de luto comienza el país del sueño. Mas é interessante notar também que esse posto lhe custa também alguns ataques e algumas baixas. Então, por exemplo, existe uma carta em que o Pablo Neruda escreve a ele recusando autorização para que se publiquem os poemas de Pablo Neruda numa antologia que a União Pan-Americana estaria patrocinando. Pablo Neruda então diz, não, essa instituição em que o senhor trabalha representa para nós da América Latina, como se o Érico não fosse da América Latina, representa para nós da América Latina uma instituição autoritária, uma instituição do imperialismo norte-americano, e eu não permito que os meus poemas sejam publicados nessa antologia. Então, isso de algum modo também o fez ou colocou numa situação de destaque, mas também numa situação talvez mais incômoda em termos políticos. Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora. Rádio USP, Biblioteca Sonora. Hoje conversando com Carlos Cortez Minquilo, autor do livro Érico Veríssimo, Escritor do Mundo. Esse volume foi publicado pela EDUSP, editora da Universidade de São Paulo. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Sorriso de quase nuvem, os rios, canções, o medo, o corpo cheio de estrelas. O corpo cheio de estrelas, como se chama amante? Esse país sem nome, esse tango, esse rancho, esse povo, dizer-me arte, o fogo de conhecê-la, o fogo de conhecê-la. Soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores, soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores. El nombre del hombre muerto ya no se puede decirlo, quem sabe, antes que o dia arrebente, antes que o dia arrebente. El nombre del hombre muerto, antes que a definitiva noite se espalhe en Latinoamérica. El nombre del hombre es pueblo, el nombre del hombre es pueblo. Soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores. Quais são, pois, as suas divergências em relação ao grupo nacionalista no Brasil? É que eu me recuso, como eles, a simplificar o problema, como numa história de mocinho e bandido. Se diariamente morrem criancinhas aos milhares no Brasil, parecem eles afirmar, é por culpa dos americanos.
Se somos pobres, os Yankees são os únicos culpados. Não acredita, então, em pressões econômicas? Acredito. Pressões econômicas e de outra natureza existem. Sempre existiram. Então, qual seria a solução? Reconhecermos, nós os brasileiros, nossa enorme culpa nesse processo de expoliação do país. Suas causas principais são internas. Há, antes de mais nada, o imperialismo interno formado por grupos da alta burguesia, em muitos casos ligados a trusts e monopólios estrangeiros. Carlos, com o romance Senhor Embaixador, Érico Veríssimo ganha o Prêmio Jabuti, o único que ele recebeu na sua carreira literária. Quais os aspectos que mais lhe agradam nesse romance? É um romance interessante pelos próprios personagens. Então, voltando à ideia de galeria de personagens, né, ele apresenta uma outra galeria de personagens, não é, relacionada com o mundo da diplomacia norte-americana, então que ele começava a conhecer mais de perto. Então, personagens muito interessantes do ponto de vista mesmo de construção e de psicologia e de comportamento político, emocional. Mas me parece interessante como é um romance que, novamente, coloca o Érico como alguém muito capaz de fazer críticas de um lado e de outro. Então, ao mesmo tempo que parece que ele não apoia as atrocidades cometidas em nome de uma revolução nessa República Centro-Americana. Isso fica muito nítido no final do romance, quando aparecem cenas de fuzilamento, de tortura. Então, o uso da violência para qualquer fim, para o Érico Veríssimo não era admissível, e isso no final do Senhor Embaixador fica muito claro do ponto de vista dos revolucionários. Ao mesmo tempo, ele também consegue ver o quanto a questão da revolução ela tem motivos muito concretos e muito plausíveis para se indispor com a política norte-americana, a política imperialista norte-americana. Então, o romance também faz essa crítica do lado do imperialismo. Mas como também dentro da América Latina, a sucessão de revoluções e contra-revoluções, ela está apoiada, às vezes, em interesses muito particulares de certos grupos, de certas elites, que em nome da revolução, em nome, não é, de uma outra organização social, cometem atrocidades que Érico Veríssimo, como escritor, não admitiria. Então, acho que é um romance muito interessante pela sua complexidade política e que reflete, eu acho, que a própria complexidade com que o Érico Veríssimo analisava o mundo, especialmente aí nessa década da Guerra Fria e com a Revolução Cubana. Podia quase ver as batidas do coração do prisioneiro. Seus mamilos eram pardos. O umbigo sugeria grotescamente um clitóris. A todas essas, ele evitava encarar o rapaz. Houve, porém, um momento de reconhecimento mútuo em que os olhares de ambos se encontraram, e então o tenente, perturbado, viu a própria imagem refletida nas pupilas de K, agora metidas no fundo das órbitas do minúsculo guerrilheiro. Havia entre K e seu assassino uma parecença que não era propriamente de traços fisionômicos, mas de clima, uma espécie de ar de família. O prisioneiro sorriu e isso aumentou a confusão do tenente. Não era um sorriso altivo, de desafio ou desdém, nem mesmo um rito de indiferença. Havia naquele mal definido movimento de lábios algo de patético. Uma mensagem em código? O sinal de que tinha instintivamente reconhecido no soldado estrangeiro moreno um secreto aliado? Era possível que o nativo tivesse logo intuído sua origem racial? Carlos, já que você tocou na questão da Guerra Fria, o que mais chama a sua atenção
no romance O Prisioneiro, que é uma espécie de continuação radicalizada. Sim, é radicalizada. É radicalizada especialmente na crítica aos Estados Unidos. Eu acho que aí não tem escapatória. O romance O Prisioneiro, na sua totalidade, ele é essencialmente cético quanto qualquer justificativa para uma potência que não é nominada. Claro, todo mundo acaba identificando como os Estados Unidos. Uma potência internacional atuar através da guerra contra uma população local de uma outra área geográfica, quer dizer, realmente a ideia do imperialismo cujos tentáculos podem chegar muito longe. Então, ele é radicalizado na sua crítica aos Estados Unidos e também acho que é um livro, pelo menos na minha interpretação, é um livro interessante porque ele parece menos crente nesse momento do potencial de a literatura salvar alguma coisa. É um livro em que, ao contrário de outros livros dele, em que sempre você tem figuras de escritores muito atuantes, ou aspirantes a escritores, ou artistas, músicos, enfim, você tem sempre uma presença frequente de artistas. Nesse livro, isso desaparece. E as referências à literatura, à produção literária que estão aí, elas são muito frágeis. E elas, ao longo do romance, elas se mostram ineficazes, elas se mostram muito, muito frágeis. E desaparecem. Então é quase como uma mensagem de que, bom, com esse mundo, talvez a literatura não possa mesmo ser um caminho de salvação. É um livro muito mais cético do que os livros anteriores. Now when the saints marching in, when the saints go marching in, yes, I want to be in that number. When the saints go marching in. Carlos, você não gostaria de abordar alguma questão do livro que nós não tocamos? Um aspecto interessante da pesquisa é justamente essa reaproximação com a América Latina nos anos 50. Então, enquanto trabalhava na União Pan-Americana, Érico se queixava muito na sua correspondência do excesso de trabalho e desse cotidiano muito, muito cheio de coisas, cheio de atividades que o impedia de escrever, o impedia de escutar música, de ir ao cinema, de refletir. Então ele se sentiu um pouco tragado por uma máquina de produção de trabalho que começou a incomodá-lo. E a viagem ao México vem justamente nesse momento. Então é quase como se fosse mesmo uma libertação, como se ele estivesse podendo experimentar alguma coisa que, de algum modo, estava bloqueada na sua vida. Então ele volta ao México e isso está confessado nas primeiras páginas do livro que ele vai então produzir após essa viagem, intitulado México, esse cansaço com o modo racional e produtivo norte-americano. Então a América Latina e essa viagem começam a representar uma reconquista daquilo que ele também localizava no Brasil, ainda que ele estabeleça diferenças entre a cultura brasileira e a cultura mexicana, mas ele recupera, digamos, uma latinidade da qual ele sentia falta. E ele, então, vai, no México, redescobrir, por exemplo, a cultura popular. Ele vai falar muito sobre essa cultura popular, sobre a força do povo, de um modo geral. Essa é uma palavra que, curiosamente, aparecia muito pouco nas suas obras anteriores, inclusive nos outros livros de viagem que ele escreveu sobre os Estados Unidos, O Gato Preto em Campo de Neve e A Volta do Gato Preto, mas que agora aparece com uma força muito grande. O povo, ele se diz que está descobrindo o povo, é a força do povo. Então, claro que aí tem talvez uma questão política mesmo, mas tem, acho que, uma identificação cultural muito forte e que eu acho que é uma reconciliação com o Brasil.
via México, uma reconciliação com o Brasil e com a cultura brasileira. Acho que esse é um aspecto que eu desconhecia até realmente fazer mais cuidadosamente essa pesquisa. Carlos Cortez Minquilo é autor do livro Érico Veríssimo, Escritor do Mundo. Esse volume foi publicado pela EDUSP, editora da Universidade de São Paulo. Sugestão. A editora UCITEC publicou a coletânea Adivinhas do Tempo, Êxtase e Revolução, de Olgária Matos. Amis, assez et trop longtemps, sous le règne affreux des tyrans, on chante à les despotes, on chante à les despotes, sous celui de la liberté, des lois et de l'égalité, chantons les sans-culottes, chantons les sans-culottes. Si l'on ne voit plus à Paris les insolents petits marquis, ni tyrans à calotte, ni tyrans à calotte, en brisant ce joug infernal, si le pauvre au riche est égal, c'est grâce aux sans-culottes, c'est grâce aux sans-culottes. Leur front à la terre attaché, dans la poussière était caché, à l'esprit des despotes, à l'esprit des despotes. Levons-nous, ont-ils dit un jour, ah bah messieurs, chacun son tour, vive les sans-culottes, vive les sans-culottes. Horkheimer pergunta por que até hoje as revoluções foram traídas. Por que os movimentos revolucionários perpetuam as hostilidades à felicidade pessoal? Olgária, você tem uma resposta para essa questão? Eu agregaria também, por que as revoluções costumam devorar seus filhos? Eu acho que isso também o Mar de 68 questionou. Em primeiro lugar, a ideia que a violência é constitutiva da história e que a violência é emancipadora. A ideia da dupla moral, a nossa moral é a deles, então se a violência é da direita, ela é condenável, se a violência é da esquerda, ela é apenas uma resposta à violência que é exercida sobre a classe dominada. E, na verdade, o Mar de 68 se vincula muito mais a uma tradição francesa do La Boétie, que é mais, digamos, de índole autonomista e emancipatória e anarquista, e maquiaveliana também, do que a uma tradição autoritária que é mais vinculada à tradição alemã. Porque mesmo se nós compararmos a Revolução Francesa com a filosofia alemã posterior, a Revolução Francesa vivia a ideia da violência como uma máquina infernal, uma espécie de absurdo que tomou conta dos homens e devorou os seus próprios filhos. Então, a ideia da revolução devorando os seus próprios filhos é a ideia de uma fatalidade histórica, é o incompreensível, foi um excedente de violência com relação à racionalidade dos fins e que foi vivido como uma grande tragédia histórica. Enquanto que aquilo que foi vivido tragicamente como a força das coisas, algo que se abateu sobre os revolucionários e sobre a revolução, passou a constituir o idealismo alemão. Então aquilo que era violência fatalizada sobre os homens passou a ser motor da história, tanto em Hegel quanto em Marx. Olgária Matos é professora titular aposentada do Departamento de Filosofia da USP e autora da coletânea Adivinhas do Tempo, Êxtase e Revolução. Este volume integra o catálogo da editora UCITEC. Fecho, encerro, reverbero. Aqui me fino, aqui me zero. Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt. Sonoplastia e montagens José Silvestre. Apresentação Renato Campanhã. Agradeço a sua atenção e até a próxima semana neste mesmo horário. Biblioteca Sonora. Realização Rádio USP.